Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor de Química Joel Vander do cursinho alternativo da UEPA e hoje eu vim trazer para vocês a aula de introdução ao assunto de Química Orgânica. Vocês estão preparados? Estão com lápis, caderno? Então vamos lá. Bom, para falar da introdução da Química Orgânica, nada melhor falar a respeito do contexto histórico que surgiu esse assunto, que surgiu a Química Orgânica. Foi em 1807 que um cara chamado Berzelius, ele falou o seguinte, que somente organismos vivos, somente seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos. Ou seja, ele atribuiu essa capacidade de produzir compostos orgânicos pela chamada teoria da força vital. Então a força vital para a gente vai ser entendida da seguinte forma: organismos vivos, seres vivos, são capazes de produzir compostos orgânicos, somente eles, ou seja, seres que não são vivos não tinham essa capacidade, e tanto compostos inorgânicos também, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Em 1828, aproximadamente, vai vir um químico chamado de Friedrich Wöhler, e Friedrich Wöhler ele fez uma reação que hoje é conhecida pela gente como reação de isomerização. Essa reação, ela mostra que o cianato de amônio, submetendo ele a uma condição de calor, ele tinha a capacidade de se transformar em ureia. Então, o que aconteceu? Por ser um composto mineral, o cianato de amônio, ele produziu um composto orgânico, então, a partir de daí, começou a cair em desuso a ideia da teoria da força vital. Tudo bem? Tranquilo? Então, a definição de química orgânica, ela diz o seguinte: é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Tudo bem? Tranquilo? Então, para a gente falar a respeito da química orgânica nessa primeira aula, a gente precisa ver pelo menos as características iniciais que o carbono tem para apresentar para a gente. Vamos lá. O carbono, ele é tetravalente. O que significa dizer que o carbono é tetravalente? Significa dizer que o carbono ele tem a capacidade de fazer quantas ligações? 4 ligações, certo? Por isso ele é chamado de tetravalente, tudo bem? Próxima característica que a gente pode observar aqui é a respeito do quê? Que o carbono forma ligações múltiplas. Aqui embaixo no exemplo eu vou simplificar para vocês essa ideia de ligações duplas, tá? O que isso quer dizer? Que o carbono, por ele fazer 4 ligações para se estabilizar, essas 4 ligações podem ser do tipo simples, dupla ou tripla, como eu vou mostrar no exemplo aqui para vocês abaixo, tudo bem? A próxima característica é que o carbono ele forma cadeias, tudo bem? Eu não sei se você já observou em algumas questões de vestibulares compostos bastante grandes de compostos orgânicos. A gente pode observar essa capacidade que o carbono tem em produzir, em formar cadeias, tudo bem? Então, próxima característica, o carbono liga-se a várias classes de elementos químicos. Como vocês sabem, o carbono ele pode se ligar a partir dessas 4 ligações, não só a hidrogênio, como é comum hoje a gente vê uma questão de química orgânica, mas assim a outros elementos químicos, como por exemplo os halogênios e etc. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês, os exemplos para vocês a respeito dessas características que o carbono vai apresentar. A primeira delas, como foi citado, o carbono é tetravalente, ou seja, ele forma 4 ligações químicas, tudo bem? Aqui eu simbolizei pelo hidrogênio. Próxima, o carbono forma ligações múltiplas, ou seja, além de formar essas ligações que tem apenas um tracinho, ele vai formar também ligações com quê? Com dupla e ligações com tripla, tudo bem? E para ficar um pouco mais claro essa ideia, ficou chamado de que as ligações simples, ou seja, aquelas que têm apenas um tracinho, são chamadas de ligações simples, simbolizadas por sigma, essa letra grega bem aqui. E no caso da dupla ou da tripla, ficou simbolizado como sendo π. Tudo bem? Então a simples indica pra gente que eu tenho apenas um tracinho desse daqui, um para cada disposição do átomo de carbono. E a dupla, quando eu tenho 2 tracinhos juntos, e a tripla, quando eu tenho 3 tracinhos juntos. Tudo bem? Tranquilo? Próxima característica, o carbono liga-se a várias classes de elementos químicos. Tá aqui o exemplo para vocês, só que eu pulei um, o carbono forma cadeias. Então tá aqui o exemplo em que eu tenho, a partir de vários carbonos, uma cadeia muito maior, né? Eu tenho que um carbono vai se unir a outro carbono, que vai se unir a outro carbono, e assim vai formar uma cadeia muito grande, tudo bem? E a
última característica é que o carbono liga-se a várias classes de elementos químicos. Ou seja, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de um halogênio. Halogênio é o cloro. Só para relembrar o que é um halogênio. Halogênios são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Entre eles, eu coloquei como exemplo o cloro. Tudo bem? Tranquilo? Então essas são as principais características que o elemento carbono possui e que a gente pode citar aqui para vocês. Tudo bem?